espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula da unidade 2. Na aula de hoje, sim, iremos falar a respeito de padrões de emissão de ruídos e zoneamento ecológico econômico. Então, pessoal, a resolução CONAMA número 1, de 8 de março de 1990, ela dispõe a respeito de critérios sobre padrões de emissão de ruídos que sejam decorrentes de quaisquer atividades, sejam elas industriais, comerciais, sociais, recreativas, inclusive as de propaganda política, bem pertinente para essa época do ano que nós estamos. Também, pessoal, trata-se desse assunto de ruídos, no artigo 225 da Constituição Federal, na Lei número 6.938, que é a Política Nacional sobre do Meio Ambiente, na Resolução CONAMA 001, como acabei de falar para vocês, na Resolução CONAMA 002 também trata-se a respeito disso, e essa resolução, ela institui o Programa Nacional de Educação e Controle de Poluição Sonora e Silêncio, e nas normas número 10.151 e 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas também é abordado a respeito desse assunto. Então, pessoal, como eu falei para vocês, na resolução 001, considerando então que os níveis excessivos de ruídos estão incluídos então entre os sujeitos ao controle de poluição ao meio ambiente, a poluição sonora também é um tipo de poluição, como eu já falei para vocês, considerando também que a deterioração na qualidade de vida, que é causada pela poluição sonora, está sendo continuamente agravada nos grandes centros. Bom, quem mora ou quem já morou em um grande centro, uma capital, por exemplo, sabe como é ruim, como é complicado. E considerando também que esses padrões, esses critérios, eles devem ser abrangentes e precisam ser de forma a permitir a fácil aplicação em todo o território nacional. Então, pessoal, a emissão de ruídos, sejam elas de atividades industriais, comerciais, sociais, recreativas e propaganda política, tem que obedecer no interesse da saúde, do sossego, aos padrões e critérios que são estabelecidos nessa resolução 001. Também são prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos que possuam níveis superiores aos níveis que são considerados aceitáveis, que se tratam na norma 10.151, que é a avaliação de ruído em áreas habitadas, visando então o conforto da comunidade. Essa norma é uma norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E também, pessoal, na execução de projetos de construção ou de reformas e edificações para as atividades, o nível de som produzido nessas atividades também não pode ultrapassar níveis que são estabelecidos pela NBR 10.152, que são níveis de ruídos para o conforto acústico da Associação Brasileira de Normas Técnicas, também da ABNT. Pessoal, a emissão desses ruídos, que também são produzidos então por veículos automotores, os produzidos também no interior dos ambientes de trabalho, por exemplo, eles também precisam obedecer normas expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, e pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. As entidades e órgãos públicos competentes também vão dispor, de acordo com o que é estabelecido nessa resolução, a respeito da emissão ou da proibição da emissão de ruídos produzidos
por qualquer meio ou qualquer espécie, né? Considerando sempre, então, os locais, os horários e a natureza dessas atividades que estão emitindo, né, os ruídos, visando, então, compatibilizar, né, o exercício dessas atividades, né, com a preservação da saúde e o sossego público. Então, pessoal, para os efeitos dessa resolução, as medições, então, elas deverão ser efetuadas, né, conforme a NBR 10.151, que é a avaliação do ruído em áreas habitadas, né, visando, então, o conforto da comunidade, né, que é da ABNT. Pessoal, como eu já falei para vocês, eu não estou entrando muito em detalhes a respeito desses padrões, tanto de qualidade da água, do ar e de ruídos. Como eu já falei, não cabe eu ficar falando a respeito desses padrões aqui na aula. Então, vocês têm acesso a essas leis, como eu já falei, essas normas, elas são documentos públicos, então é só vocês procurarem que vocês conseguem ter acesso a esses números, a esses padrões, o quanto de ruído que é permitido em tal situação, o quanto que não é. Então, vocês conseguem ter acesso facilmente a essas informações, ok? O próximo assunto da aula de hoje, então, é o zoneamento ecológico econômico, que é dado, então, pelo decreto número 4.297, de 10 de julho de 2002. E ele estabelece, então, critérios, né, para o zoneamento ecológico econômico, ZEE, e dá outras providências. Então, lá no artigo 2º, o zoneamento ecológico econômico, ele é, então, um instrumento de organização do território e ele passa a ser obrigatoriamente seguido, então, ele precisa ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras, atividades públicas, atividades privadas, e ele estabelece também medidas e padrões de proteção ambiental. Para quê? Para poder assegurar a qualidade do meio ambiente, a qualidade ambiental, dos recursos hídricos, do solo, da conservação da biodiversidade, garantindo, então, o desenvolvimento sustentável e a melhoria, né, das condições de vida da população. Então, o zoneamento ecológico econômico, ele tem como objetivo, né, organizar de forma vinculada, então, as decisões desses agentes públicos ou privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, de forma direta ou indireta, vão utilizar os recursos naturais, assegurando, então, a plena manutenção do capital, dos serviços ambientais e dos ecossistemas. Então, o zoneamento ecológico econômico, na distribuição do espaço, né, das atividades econômicas, leva em conta, então, a importância ecológica, as limitações, as fragilidades, né, dos ecossistemas, então, estabelecendo algumas vedações, algumas restrições, algumas alternativas, né, de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização das atividades que sejam, né, incompatíveis, então, com as suas diretrizes. Em relação ao processo de elaboração e a implementação, né, do zoneamento ecológico econômico, então, né, o zoneamento ele buscará, né, a sustentabilidade ecológica, econômica e social, visando sempre a compatibilização do crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais, né, em favor sempre, né, das presentes e futuras gerações, em decorrência, então, do reconhecimento do valor da biodiversidade, né, e dos seus componentes. O zoneamento ecológico econômico também vai contar com ampla participação democrática, então vai compartilhar suas ações, suas responsabilidades, né, entre os diferentes níveis da administração pública e da sociedade, e também valorizará o conhecimento científico multidisciplinar. O artigo 11º, ele diz, então, que o zoneamento ecológico econômico, ele vai dividir o território, né, em zonas de acordo, né, com as necessidades, né, de proteção, de conservação, de recuperação dos recursos naturais e também, né,
do desenvolvimento sustentável. Então, essa instituição, né, dessas zonas, ela vai se orientar, então, pelos princípios, né, da utilidade, da simplicidade, né, e de modo, então, a facilitar a implementação dos seus limites e das suas restrições pelo poder público, né, e também a compreensão, né, dos cidadãos. O artigo 12º, ele diz, então, que a definição de cada zona deverá, então, observar, no mínimo, o diagnóstico, né, dos recursos naturais, da socioeconomia e do marco jurídico institucional, informações constantes, né, por sistemas de informações geográficas, cenários tendenciais e alternativos e as diretrizes gerais que são especificadas, né, no artigo 14º desse decreto. E já logo abaixo, trazendo qual é o artigo 14º, as diretrizes gerais e específicas que deverão conter, né, nesse plano de zoneamento, no mínimo são, então, as atividades adequadas, né, de cada zona, de acordo com a fragilidade ecológica dessa zona, a capacidade de suporte ambiental e as suas potencialidades, e também, né, a necessidade da proteção ambiental e conservação, então, da água, do solo, do subsolo, flora e fauna e demais recursos renováveis e não renováveis que estejam presentes nessa área. A definição também, né, continuando, então, a definição de áreas para unidades de conservação e proteção integral e uso sustentável, que a gente já vai estudar, né, na próxima unidade, e critérios, então, para orientar as atividades madeireiras, não madeireira, agrícola, atividade pecuária, pesqueira e de piscicultura, urbanização e industrialização, mineração, né, e outras opções, né, que possam existir, né, de uso dos recursos naturais. Também devem ser feitas medidas, né, destinadas à forma ordenada e integrada, né, o desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável do setor rural, com o objetivo, então, de melhorar a convivência entre a população e os recursos ambientais, né, inclusive com a previsão, né, de diretrizes para a implantação de infraestrutura, né, de fomento às atividades econômicas. Também devem ter, né, medidas de controle e ajustamento de planos de zoneamento de atividades econômicas e sociais, resultante, então, das iniciativas, né, dos municípios, visando, então, compatibilizar, claro, né, no interesse da proteção do meio ambiente, né, usos conflitantes em espaços municipais e integrar iniciativas regionais e amplas e não restritas às cidades e, por fim, planos, programas e projetos dos governos federal, estadual e municipal, bem como as suas respectivas fontes, né, de recursos, com vistas, né, a viabilizar, então, as atividades apontadas como atividades adequadas para cada zona, né. Pessoal, então é isso. Na aula que vem, então, a gente vai começar a falar a respeito do licenciamento ambiental. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é Unipar.